Olá, sejam bem-vindos ao curso de Contabilidade Societária. Na aula de hoje nós vamos falar sobre noções preliminares da avaliação ao valor justo. Meu nome é Marcelo Botelho da Costa Moraes, eu tenho pós-doutorado pelo MIT em Contabilidade Financeira e sou professor do Departamento de Contabilidade da FEA USP Ribeirão Preto. Atuo tanto nas disciplinas de graduação, mestrado e doutorado nessa área de contabilidade financeira, contabilidade societária. Bom, o que nós vamos falar hoje? A gente vai começar vendo o conceito do que é valor justo, como ele funciona, como a gente pode classificar, que é a questão do reconhecimento desse valor justo, quais abordagens e a mensuração que a gente pode trabalhar, verificar como a hierarquia do valor justo funciona e aí trabalhar no processo de evidenciação e ver alguns exemplos práticos disso. Então é aquele processo bem clássico de quase todas as normas contábeis em IFRS, em CPC, que é o procedimento de reconhecimento, mensuração e evidenciação, a parte de divulgação relativas à norma. Bom, então o que é essa mensuração ao valor justo? No Brasil, a gente tem ela através do CPC 46, de mensuração do valor justo, que é basicamente uma tradução do IFRS 13 de Fair Value Measurement. Então, a gente vai poder analisar como a norma contábil nos diz que deve ser a mensuração de itens que são avaliados aí pelo seu valor justo. Então, o que é esse conceito de valor justo da norma, ou Fair Value? Então, o valor justo é um preço, um determinado valor, que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação ordenada. E o que quer dizer esse ordenado? Uma transação normal, é uma transação não forçada, é uma transação que ocorreria em condições normais de mercado entre os participantes naquela data de mensuração. Vocês vão reparar que isso pode parecer simples na teoria, até porque essa é uma norma contábil bastante teórica, mas que na prática é difícil de colocar ela em execução, porque esse conceito pode variar bastante e muitas vezes a gente não tem como estabelecer o que é esse mercado ideal, esse preço ideal, esse valor ideal que é o valor justo. Então, o que eu vou tentar trabalhar com vocês é como entender esse conceito do valor justo, como tentar aplicá-lo na prática, e aí vocês vão ver que a aplicação, na verdade, não se dá muito na norma do CPC 46, mas principalmente nas demais normas que usam o conceito de valor justo, e que muitas vezes isso vai implicar em dificuldades para colocar isso em prática. Bom, qual é a lógica contábil, a premissa por trás do valor justo dentro da norma? A ideia é de que o lucro é um aumento na riqueza da organização, da empresa, e essa riqueza então cresce de duas maneiras. Na realização da sua atividade fim, que em geral está associada à venda de bens e serviços com lucro, ou seja, o valor pelo qual eu vendo esses bens e serviços é superior aos custos e despesas que eu vou ter, mas também pelo aumento no próprio valor dos ativos que essa empresa tem. Então, esse valor justo advém dessa percepção de aumento de valor desses itens do ativo. Então, como a gente vai mensurar, ou em que momento a gente vai mensurar? Então, surgem aí duas grandes dúvidas, Se essa riqueza ela deveria ser reconhecida somente no momento da realização, ou seja, no momento da venda, e aí o conceito contábil de realização é transformar o ativo em caixa, em dinheiro, ou ele deveria ser reconhecido pelo próprio processo natural de ganho de valor desses ativos? O que acontece? A norma contábil entende que em situações que eu vou ter uma objetividade um pouco maior, ou em termos práticos, uma subjetividade um pouco menor para alguns ativos, por características dele, eu tenho a capacidade, então, de utilizar o valor justo. E o valor justo seria preferível do que esperar a realização do ganho através da venda, da prestação de serviço, pelo fato de trazer uma informação mais rápida,
né, uma informação num tempo menor, que pode ser, então, apresentar uma maior utilidade e, com isso, então, beneficiar o usuário dessa informação, mesmo que isso possibilite uma maior subjetividade. Então, a norma tenta fazer um balanceamento, aí, um trade-off entre o quão eu quero ter uma informação que seja rápida e boa e útil, mas também sem prejudicar demais a subjetividade, né? Pesar demais a subjetividade sem ter aí prejuízo do que a informação contábil tenta ser em termos objetivos. Isso é um pouco diferente da premissa do valor justo para fins de imposto de renda, principalmente em função da Lei 12.973, lá de 2014. Quer dizer, para fins de lucro real, que a gente entende dentro da contabilidade como lucro tributável, né, o valor justo ele é sem efeito de ganho ou perda na sua variação como valor justo. Ou seja, o efeito tributário de aumento ou redução da base de cálculo para imposto de renda e demais tributos baseado em lucro, seria de fato a própria realização. Então, essa separação das premissas entre o fisco e a contabilidade societária é que precisa tomar cuidado para que não se utilize medidas diferentes, né? Então, para lembrar que, já que eu vou precisar ter um controle específico nas duas situações, para poder fazer essa separação da realização do valor justo para fins tributários, do que só o ganho ou a perda com a variação desse valor justo para fins societários, eu tenho que ter um controle contábil e isso precisa estar internamente na empresa, controlado em subcontas, né, vinculada aos ativos e passivos que elas estão associadas. Então, todo ganho ou perda, ou toda variação de valor justo, eu tenho que deixar para fins, para atender a legislação tributária, eu preciso deixá-los separados em subcontas. Mas para fim de evidenciação, de divulgação contábil, isso aí vai aparecer o valor total, né, a conta analítica, não a subconta sintética. Bom, por que eu tenho essa diferenciação? Porque basicamente eu tenho diferentes possibilidades de base de mensuração na contabilidade. Quer dizer, eu posso medir, e aí principalmente falando em termos de ativos, os meus ativos pelo seu valor de entrada, ou seja, pelo valor que eles entraram na empresa, e esses valores de entrada vão estar classicamente associados ao custo histórico, que é o mais comum, ou seja, o valor daquele ativo que eu estou adquirindo, né, o quanto ele de fato está custando para mim, mas eu poderia ter outras alternativas de valores de entrada, como o custo histórico corrigido, e aí em geral corrigido pela inflação, ou o custo de reposição, que seria então, aí tem algumas variações, as medidas de o quanto custaria repor esse ativo por um novo ou por um outro ativo em mesmas condições de qualidade de uso, né? Então, esses seriam os grupos de entrada. Em geral, eles são preferíveis no sentido de serem mais objetivos, verificáveis, né? Principalmente o custo histórico, eu tenho lá um documento, eu tenho uma transação, ela foi realizada por aquele determinado valor, e isso facilita bastante o entendimento, gerando pouca dúvida sobre qual é o custo histórico de um determinado ativo. Só que esse valor é entendido, na teoria, como algo sendo defasado. Por quê? Porque ele muitas vezes representa o quanto custou lá na origem, né? Muitas vezes em muito tempo atrás, e isso não traz uma informação mais recente, muitas vezes traz uma informação muito defasada. Por isso existem bases de mensuração que usam abordagens de valor de saída, ou seja, o quanto esse ativo estaria tendo em valor para sair da organização. E aí a gente tem, por exemplo, a figura do valor de mercado, que seria aí, então, uma espécie de valor de venda daquele ativo, o valor presente dos fluxos futuros líquidos de caixa. Então, se eu pensar que aquele ativo, ao ser utilizado, vai me gerar fluxos de caixa, descontado o valor presente, quanto seria esse valor do fluxo de caixa,
O valor realizável líquido na figura dos estoques, então aí quando você vê lá o CPC de estoques, pode entender melhor, e a própria figura do valor justo, né, que vai ser um pouco diferente de todas essas características que a gente falou. Ela não chega a ser um valor de mercado, não chega a ser exatamente um valor presente dos fluxos de caixa. Ela pode ser uma combinação dessas coisas, em geral vai estar próxima, mas não é necessariamente a mesma coisa. Então, essas bases de mensuração, a norma contábil tende a tentar buscar o entendimento de que os valores de saída eles são mais úteis, porém eles são mais subjetivos. Então, eu tento aplicar esses valores de saída, principalmente a figura do valor justo, por entender que ele vai me trazer uma informação mais relevante, mas não é possível eu mensurar todos os meus ativos a valor justo, dado as limitações técnicas que a gente vai falar um pouco mais à frente. Então, voltando à definição do valor justo, ela é uma mensuração baseada no mercado, veja que não é exatamente o valor do mercado. Por quê? Porque ela não é uma mensuração específica para a entidade. O valor justo não é o valor justo para a minha empresa. Ele é um valor justo que é entendido como justo baseado no que é para o mercado. Porém, também não é exatamente o valor de mercado. Por quê? Porque ele tem como objetivo estimar o preço que eu teria numa negociação, então nessa transação que seja ordenada, né, uma transação normal, não forçada, entre os participantes desse mercado. Né? Então, ele é visto como um preço de realização, o preço pelo qual eu conseguiria obter, do ponto de vista de um participante do mercado que detenha esse ativo ou esse passivo. Né? A gente acaba focando mais na figura dos ativos, mas o conceito de valor justo também é aplicável aos passivos. E aí ele vai estar associado ao quanto eu deveria pagar para eliminar aquele passivo, então é o conceito do quanto esse passivo valeria no mercado. Então, para não se confundir com normas específicas que utilizam conceitos de valor justo, é importante a gente observar que essa norma do CPC 46 não se aplica à questão de mensuração e divulgação da norma de pagamento baseado em ações, que é o CPC 10, porque ele tem um entendimento um pouco diferente, das operações de arrendamento mercantil, o CPC 06, que a partir do ano que vem acaba tendo uma revisão. Então, ele vai usar dentro da norma o conceito de valor justo, que é baseado na norma de valor justo, mas na aplicação prática pode ter alguma pequena diferença, como a figura do valor à vista ou do valor presente das prestações, que não necessariamente representa o valor de mercado. E o próprio CPC de estoques, o CPC 16, que utiliza a figura do valor realizável líquido, né? Por quanto eu conseguiria vender aquele estoque, excluídos os custos associados à própria venda. Então, isso difere um pouco do conceito também de valor justo. Especificamente quanto à divulgação, a questão dos ativos do CPC 01, né, o teste de recuperabilidade dos ativos, então o valor recuperável acaba sendo a diferença entre o valor justo e o valor contábil histórico aí, né? Então essa diferença aí do valor recuperável, se não for recuperável, eu vou ter que realizar a baixa disso, e isso vai estar associado muitas vezes ao valor presente dos fluxos de caixa. Então você vê que são conceitos muito próximos, mas às vezes na norma específica eu tenho algum detalhamento que não necessariamente atende à norma de valor justo. E a questão dos benefícios a empregados do CPC 33. Bom, aonde eu vou ter então a aplicação de valor justo? Nos ativos eu posso aplicar individualmente em contas específicas, então eu tenho lá a figura dos ativos biológicos, né, na atividade agropecuária. Esses ativos biológicos podem ser mensurados a valor justo. Tem a figura aí, obviamente, na própria norma do CPC de ativos biológicos, das plantas portadoras, que essas são a custo histórico, mas se utiliza muito o conceito de valor justo. Em propriedades para investimento,
né? Então vocês vão ter uma aula de propriedade para investimento, eu tenho lá a figura de um shopping que eu adquiri como investimento para poder alugar as lojas, então eu não estou interessado em utilizar, mas eu estou interessado em comprar aquele ativo como um investimento para aluguel, para me gerar um fluxo de caixa, então eu posso mensurar o valor desse ativo com o seu valor justo. As subvenções, então todas as subvenções recebidas têm que ser avaliadas ao seu valor justo, né, não necessariamente ao seu custo histórico, até porque muitas vezes não existe um custo histórico, esse custo histórico é muito inferior ao valor justo. Os casos mais clássicos de instrumentos financeiros, que são a figura dos derivativos, títulos e valores mobiliários, aplicações financeiras que apresentam um certo risco, mas que são padronizadas no mercado. Então, no caso de derivativos, obrigatoriamente são mensurados a valor justo. Títulos e valores mobiliários podem ou não ser, depende da figura. No teste de recuperabilidade dos ativos, o teste de impairment, eu vou ter que mensurar o valor justo dos ativos individualmente ou em conjunto para poder verificar se eu tenho que baixar ou não o impairment. E na combinação de negócios, né, onde eu vou ter uma empresa comprando outra, então são figuras de aquisições de empresas, combinações como fusões ou mesmo cisões, né, eu tenho a separação em empresas, eu vou aplicar o conceito de valor justo tanto nos ativos tangíveis quanto nos ativos intangíveis para mensurá-los e poder realizar essa operação de combinação. E isso pode ocorrer de maneira individual ou de maneira agrupada, né, juntando ativos que formem uma mesma unidade geradora de caixa, ou seja, uma unidade de negócio. E essa unidade de negócio, então, pode ser verificada por meio do seu valor justo. Na figura dos passivos, aí eu vou ter, em geral, a figura dos passivos financeiros ou não financeiros. Isso está atrelado aos valores a serem pagos, em geral em fornecedores, financiamentos, cujo valor justo vai estar muito associado ao próprio valor descontado, né? Quanto seria o valor à vista para realizar aquele pagamento, quanto teria que despender disso para efetivar a sua quitação. Em termos de instrumentos patrimoniais, e aí então eu tenho muito figuras de títulos de dívida, títulos de patrimônio, em que eu vou ter que pagar associados a ele, então qual seria o seu valor, né? E até em combinações de negócios também, quando, por exemplo, uma empresa compra outra e se compromete a pagar por meio de passivos, então qual é o valor que eu estou me comprometendo a pagar vai estar associado ao valor justo. Então, para tentar resumir especificamente na figura dos ativos, a gente tem aí esse quadro resumo, em que eu tenho a figura então de caixa equivalente caixa, né? Então ele vai ser mensurado a valor justo, até porque a figura do caixa já é moeda, né? Já tem o próprio valor da moeda, já é um valor justo, e os equivalentes caixas são entendidos como equivalentes de caixa por ter uma alta liquidez, um baixo risco, serem padronizados, né? É muito comum, por exemplo, títulos públicos. Então eu vou ter a capacidade de mensurar isso a valor justo, porque eu tenho todo um mercado para fazer essa mensuração. Clientes e recebíveis, veja que não é o valor justo, é o valor presente, acaba sendo uma figura muito próxima do valor justo, né? O estoque, que pode ser mensurado a custo ou valor realizável líquido, então eu tenho tratamento disso no próprio CPC de estoques, né? Clientes, eu vou ter o tratamento disso na norma contábil de instrumentos financeiros. Ativos financeiros, que também são instrumentos financeiros, eles podem ser a custo, ou se forem derivativos, ou por escolha da empresa, dependendo das situações, segundo a norma de instrumentos financeiros, podem ser a valor justo. Ativos que forem classificados para venda também vão ser mensurados a valor justo, e aí então eu tenho uma norma específica para ativos classificados como disponível para venda. Ativos biológicos, como eu já mencionei, né, eu tenho em geral a questão do valor justo, só especificamente para a figura da planta portadora, que é custo, e isso vai estar dentro da norma de ativos biológicos. Investimentos, e aí a norma de investimentos, eu tenho a figura da equivalência patrimonial, a figura do custo, ou mesmo a figura do valor justo,
principalmente no momento da aquisição. Propriedades para investimento, como eu já falei para vocês, aí depende da escolha, se eu vou avaliar custo ou valor justo. O imobilizado, e aí não tem a figura do valor justo, é o próprio custo ou o valor recuperável, eu vou baixar. E a mesma coisa do intangível também, ou o próprio custo de aquisição, ou quando for gerado internamente, eu tenho a norma, se pode ou não ser ativado isso, mas se puder, o valor do seu custo, e se o valor recuperável for inferior, eu vou reconhecer essa baixa. Quer dizer, vocês vejam que em nenhum deles eu falei especificamente, olha, isso vai ser só resolvido na norma de mensuração ao valor justo. Por quê? Porque, na verdade, essa norma ela é um balizador para todas as demais normas, e até pela estrutura das normas contábeis, eu tenho a ideia sempre de que eu tenho uma norma mais geral, que seria, nesse caso, o conceito de valor justo, e eu tenho normas específicas, como ativo biológico, como propriedade para investimento, como instrumento financeiro. Se a norma específica fizer alguma disposição que contraria a norma geral, vale a norma específica, né? Então, a ideia do conceito de valor justo dentro da norma de valor justo é dar uma linha mestra para que as demais normas sigam, mas elas têm possibilidade de dar pequenos tratamentos distintos. E se em algum momento eu precisar trabalhar com uma mensuração ao valor justo que não tenha uma norma específica, aí eu vou me embasar totalmente na norma do CPC 46 de valor justo. Só para a gente ter uma ideia, então, como isso funciona no mercado, a gente tem dados aqui dos Estados Unidos, numa pesquisa aí das 500 maiores empresas da Standard & Poor's de 2016, e a gente vê que em termos de ativos e de passivos, a gente se destaca aí alguns setores, né? Primeiro, o setor financeiro, então são as instituições financeiras, tem aí mais de 50% dos ativos mensurados a valor justo e mais de 20% dos passivos mensurados a valor justo, seguido do setor de tecnologia da informação, ou seja, empresas tecnológicas, também tem aí mais de 36% em ativos mensurados a valor justo, bem pouquinho em termos de passivo, e o setor de saúde, healthcare, aí tem muito a ver também a indústria farmacêutica, que acaba tendo muitas vezes muito dinheiro, é uma indústria que compra muito outras indústrias, então acaba tendo também muitos ativos avaliados a valor justo, um pouco menos em termos de passivo. Então você vê que, em grande parte, tirando o setor financeiro, que tem uma grande característica de mensuração a valor justo, em função dos instrumentos financeiros, a maior parte deles obrigatoriamente ser mensurado a valor justo, os demais setores não têm tanto essa predominância. E o que explicaria esses demais setores terem uma mensuração tão alta de ativos mensurados a valor justo? Basicamente, são setores que têm uma alta demanda por investimentos. Então, ou eu vou investir criando produtos novos, ou eu vou adquirir outras empresas que estão criando produtos novos. E isso, hoje, pensando no mercado norte-americano, é, em grande parte, a indústria de tecnologia, né? Você pega hoje a empresa que tem o maior recurso em caixa e equivalentes de caixa no mundo é a Apple, né? Ela tem mais recursos, tem mais dinheiro do que o próprio Tesouro norte-americano. Se você colocasse a Apple, que além de caixa, equivalente de caixa, tem muitos instrumentos financeiros em aplicações, ela estaria entre os 50 maiores fundos de investimentos do mundo, ou seja, tem um investimento muito alto em instrumentos financeiros, em caixa, equivalente de caixa, que são instrumentos financeiros, e em aplicações financeiras, que também são instrumentos financeiros, e que devem ser mensurados a valor justo. Isso explica, então, o grande uso de valor justo. Bom, e no Brasil, né? No Brasil eu fiz um levantamento especificamente para trazer para vocês, e a gente tem dados aí relativo ao final do ano, né, 31 de dezembro de 2017,
Eu acabei pegando uma classificação dada pela Economática, uma base de dados, para poder fazer esse levantamento. No Brasil, vocês vão perceber que os percentuais são menores, mas é porque eu não tenho um detalhamento de todos os possíveis ativos mensurados a valor justo. No plano de contas da CVM, da Bovespa, que alimenta essas bases de dados, a gente tem só a segregação da figura dos instrumentos financeiros que são mensurados a valor justo. E aí a gente vê que se destacam, em primeiro lugar, aí, administração de empresas e empreendimentos, ou seja, basicamente são empresas que vivem de investir em outras empresas e aí esse investimento em outras empresas é tratado como uma aplicação financeira mensurada a valor justo e por isso a gente tem esse valor aí de 37%, seguido das seguradoras e aí são seguradoras única e exclusivamente seguradoras. E por que seguradoras têm tanto instrumento financeiro? Porque quando a gente paga valores para seguradoras a título do contrato de seguro, ela precisa manter esse dinheiro investido em algum lugar para poder pagar as indenizações que venham a ocorrer ao longo do ano com os contratos de seguro. Então, as seguradoras em geral têm um ativo financeiro muito alto que vai estar investido em instrumentos financeiros mensurados a valor justo. E na sequência, logo em seguida, aí, os serviços financeiros e seguros, que aqui entra todo o setor financeiro, bancário, que muitas vezes a holding tem tanto instituições financeiras quanto seguradoras, também aí muito próximo. E aí um terceiro setor, um quarto setor que se destaca é o setor de educação. Mas esse levantamento, no caso brasileiro, a nossa bolsa, hoje a B3, né, era a Bovespa, mudou de nome no final do ano passado, a B3 ela acaba tendo um mercado bem pequeno em termos de números de empresas. Então, eu só peguei os setores que tinham pelo menos 3 empresas. E no caso do setor de educação, a gente vai até ver o exemplo delas, a gente vai ver que são exclusivamente 3 empresas e 2 delas têm a característica de hoje terem se capitalizado muito para ir a mercado comprar outras instituições de ensino menores e particulares. E aí, em função disso, elas estão com muito dinheiro e esse dinheiro aí está investido em instrumentos financeiros também mensurados a valor justo. Então você vê que a figura, apesar de no Brasil a gente não ter dados para todos os ativos mensurados a valor justo e não ter dados para os passivos mensurados a valor justo em muito detalhe, por isso eu nem trouxe, porque seria basicamente só setor financeiro, a gente tem aí um quadro relativamente semelhante à figura dos Estados Unidos. Bom, então como que a gente operacionaliza para mensurar o valor justo, né? A primeira coisa é definir então que ele seria um preço, né? Então, é a ideia de um valor de saída, então ele é um preço de saída, né? Como eu já disse anteriormente, dentro da perspectiva de um participante de mercado, então que possua esse ativo ou possua esse passivo, e aí a ideia é de que ele não seja então um valor justo para a minha empresa, mas um valor justo que é entendido pelo mercado. Pode ser um preço diretamente observável, e isso é relativamente fácil quando eu tenho essas situações. Por exemplo, eu tenho uma empresa, eu fui lá no mercado de ações e comprei uma ação do Banco do Brasil. Bom, aquela ação é um instrumento financeiro, eu vou mensurá-la a valor justo e é facilmente observável na data de hoje o valor daquela ação, porque é a própria cotação e o quanto eu paguei por essa ação. Essas duas coisas são a mesma coisa, né? Eu tenho lá os custos de transação, dá uma pequena diferença, mas está muito próximo. Bom, vai chegar o final do ano, eu vou precisar reconhecer qual o valor daquela ação lá no dia 31 de dezembro para encerrar o balanço anual da minha empresa. E aí, como que eu vou estimar o valor justo daquela ação? Basta ir no mercado e ver o preço da cotação que eu teria no mercado para aquela ação, né? Não devo fazer nenhum ajuste de custo de transação se eu tiver alguma figura de
custo de corretagem ou alguma coisa, você paga imposto associado, a não ser que esse ajuste seja determinado no CPC específico, né? Veja que isso aqui é o caso geral, aí eu tenho que ir no CPC de instrumento financeiro para ver se nesse caso da ação eu teria que fazer esse ajuste ou não, né? Mas se for um ativo físico em que eu tenho a figura do transporte, eu tenho que ajustar pelo custo do transporte, né? Então eu poderia ter lá um boi na minha fazenda da empresa, e esse boi é um ativo biológico e, de certa maneira, eu tenho uma cotação para ele que é a arroba, que é negociado o preço aí da arroba do boi. Qual o problema? É que eu tenho esse mercado diferente dependendo da região a qual eu esteja. Então, se eu for pensar qual o mercado eu vou atender, eu vou ter que considerar o custo de transporte para atender esse mercado. Senão eu poderia falar, olha, a arroba do boi lá na Rússia está super alto e vou considerar esse preço como sendo o valor justo. Tá, mas quanto eu vou gastar para colocar o boi em condições de negociação lá na Rússia? Então, isso não necessariamente é factível. Se eu não considerar esse custo de transporte, eu posso abrir margem para uma manipulação da informação e não, de fato, verificar qual seria o valor justo naquele mercado que eu estou inserido dentro das condições. Pode até ser que compensasse pagar o frete, levar para a Rússia e colocar a venda lá, mas eu tenho que trazer essa informação e fazer essa conta no meu valor justo. Bom, ele é uma transação ordenada, a gente já falou isso, né? O que é uma transação ordenada? Eu vou levar em consideração toda a exposição do mercado nas condições de mercado naquele momento que eu faço a mensuração. Então, ou seja, é uma transação normal, é uma transação que não seja forçada. Eu vou assumir que eu estou realizando isso no meu mercado principal, então, voltando à história do gado, se eu sou da região do Centro-Oeste, eu vou verificar qual é o mercado que eu vendo e eu vou usar a cotação que esse mercado utiliza. E se não tiver esse mercado principal, porque às vezes eu posso estar diluído em mais de um mercado, eu vou verificar qual é dos mercados que eu posso atuar, aquele que seja mais vantajoso. Por quê? Por uma questão de racionalidade. Se eu fosse vender aquele ativo naquele momento, eu iria buscar esse mercado que é mais vantajoso. A mesma lógica para o passivo, mas em geral o passivo está associado ao pagamento. Então eu precisaria então verificar como eu realizaria o menor pagamento possível. Em algumas situações não tenho tanta maleabilidade de mercado para mudar essa figura do pagamento. Então acaba sendo mais simples e menos implicações práticas. Bom, com relação aos participantes do mercado, né? Os participantes têm que ser independentes da entidade. É aquela coisa, né? Eu sou um grupo econômico, não adianta eu falar que eu vou vender ou vou comprar de uma outra empresa do mesmo grupo econômico. Como eu vou saber que eu tenho aí, de fato, uma transação sendo realizada em condições normais, né? Então, não podem ser partes relacionadas, né? A lógica de preço de transferência acaba sendo uma lógica muito interessante. Eu tenho que ver se, de fato, eu teria aí características dessa transação em partes não relacionadas. Esses participantes do mercado têm que ter um entendimento razoável com base nas informações disponíveis, ou seja, eu não tenho que assumir a existência de informação assimétrica, alguém ter mais ou menos informação e com base nisso poder tirar vantagem ou perder com esse tipo de transação no mercado. Então eu tenho que assumir que é um mercado estabelecido e que os participantes deles têm conhecimento para poder realizar essas transações. Que esses participantes estejam aptos, então, a participar desse mercado em termos legais, em termos financeiros, para poder comprar ou para poder vender, né, eles tenham recursos para isso, e que eles tenham a intenção de fazer essas transações. Não adianta assumir e falar, olha, eu poderia vender
esse ativo para uma outra determinada empresa e se eu fizesse isso valeria milhões. Mas espera aí, será que essa outra empresa estaria com a intenção de comprar? Então, se eu não tiver essas características, eu não vou conseguir identificar muito bem o meu ativo. Preciso verificar a ênfase desse ativo, né? O valor dele, o valor de saída da perspectiva do participante, né? Uma medida, então, que seja baseada no mercado e não para uma empresa específica, então não pensar num comprador e num vendedor específico. E isso tem que ocorrer independentemente da intenção de manter ou vender um determinado ativo. Então, se eu estou avaliando a valor justo um ativo biológico, independente se eu queira, a minha empresa queira mantê-lo ou vendê-lo, eu vou fazer essa avaliação com as mesmas premissas. A mesma coisa vale para um instrumento financeiro, para uma ação que eu comprei lá no mercado, na Bolsa de Valores. E isso não deve influenciar, então, a determinação do valor justo. Bom, o que mais que eu tenho em relação ao valor justo? Características dele, né? Ele precisa ser mensurado, né? Então ele tem que ser mensurável em termos econômicos, em termos de valor monetário. Para um ativo que não seja um ativo financeiro, porque o ativo financeiro, né, em geral, eu estou falando de instrumentos financeiros, eu estou falando de ações, eu estou falando de derivativos, eu tenho um mercado muito bem organizado, com cotações, mas para os ativos que não são financeiros, como o ativo biológico, como outros ativos, que eu tenha propriedade para investimento, que eu tenha características deles que não sejam financeiros, eles são ativos, em geral, tangíveis, físicos, eu tenho que pensar, então, que é o melhor uso que eu daria para ele, né? E esse melhor uso pode ser tanto desse ativo isoladamente quanto em grupo. Por quê? Porque, em geral, eu não vou ter um mercado tão líquido de compradores e vendedores, né? Muita gente comprando, muita gente vendendo, eu não vou ter cotações, eu não tenho características que se aproximam do que a gente chama de mercado perfeito, onde eu teria todas essas características de um produto altamente padronizado. Então, olha, eu vou pagar tanto independente da qualidade, porque é tudo padronizado. Eu tenho características de ter muitos compradores, muitos vendedores, cotações, informações fluindo entre todos, e aí então eu teria uma convergência nesse mercado perfeito a um valor mais próximo do valor justo de fato, né? Agora, ativos não financeiros, dificilmente eu vou ter essas características, então eu tenho que pensá-los nessa lógica do melhor uso, né? O mercado que eu vou utilizar, a figura que a gente já falou, do principal ou do mais vantajoso, e da técnica de avaliação, quais vão ser as informações que eu vou colocar no modelo, como que eu vou analisar. Então vocês começam a perceber que tem algumas características de ativos que eu vou mensurar valor justo, principalmente os ativos financeiros, que eu vou ter mercado, que eu vou ter cotações que vão ser razoavelmente mais fácil de se determinar o seu valor justo, e tem todo um outro grupo de ativos não financeiros em que eu vou ter uma dificuldade maior e muitas vezes eu vou ter que assumir alguns pressupostos para poder fazer essa mensuração. Bom, então vamos falar primeiro desse grupo aí dos ativos e passivos que que são instrumentos financeiros e têm um preço de mercado, né? E aí é muito mais simples, mesmo assim não é plenamente fácil. Por exemplo, aquela ação que eu comprei hoje, ao final do ano, eu vou ter duas cotações dela. Eu tenho uma cotação se eu quisesse ir ao mercado comprar essa ação e eu tenho uma cotação se eu quiser ir ao mercado vender essa ação. Então, essa diferença aí de preços entre a compra e a venda, que é o bid-ask spread, né, a diferença entre preços, faz muitas vezes diferença em termos monetários, né? Então, qual é o valor mais representativo? E aí isso vai estar associado em que posição eu estaria, né? Eu estaria vendendo, eu estaria comprando para determinar o valor desse ativo. E aí, dentro desses mercados, né, mais dentro daquela ideia de mercado perfeito que eu falei para vocês, eu vou ter algumas
subdivisões em que esses mercados vão funcionar melhor ou não para esses instrumentos financeiros. Então vamos ver cada um deles, os mercados bursáteis, de revendedores, intermediados e não intermediados.